Olá, fica à vontade, senta aí, pega a tua xícara de café, que se você assim já teve uma dúvida sobre o que ler, tô entrando nessa onda de querer entender mais de Brasil, de história, de filosofia, sociedade, ter um pouco mais de argumento quando vai falar com os amigos e tal, a gente vai tentar te dar um nortezinho aqui, com base em umas leituras que nortearam a gente, né? E o que a gente tem. Leituras base mesmo. Base mesmo. Sim, eu tenho certeza que você vai gostar desses livros, mesmo se você ainda não concordar tanto com eles. Então, senta e acompanha a gente. Bom, como a gente é BR, eu acho bom começar falando um pouco sobre alguma coisa do Brasil, né? A gente fala muito, assim, mesmo na linguagem popular e tal, na mídia, muita gente fala de beleza natural do Brasil, então as pessoas exaltam praia, recurso mineral, beleza, fauna, flora e tudo mais. Só que, assim, na linguagem mais popular, no dia a dia, você não encontra muita gente falando, por exemplo, das virtudes humanas do Brasil, virtudes políticas, porque a gente não conhece pessoas que são assim símbolos, que são referências para seguir tanto no Brasil, além, por exemplo, de futebol, Ayrton Senna, são pessoas que já assim, claro que tem seus méritos, né? São mais conhecidas, mas além deles, não tem muita. Inclusive, um dos nossos patriarcas, como José Bonifácio, Dom Pedro I, que estão na nossa fundação, naquilo que a gente poderia olhar para procurar identidade como brasileiro, o brasileiro em si sabe muito pouco, né? Inclusive, se você viu nosso último vídeo, você viu lá uma manchete que diz que brasileiros confundem a imagem de Pedro Álvares Cabral com Dom Pedro I. Cara, é tenso. Né? Fica aí. É tenso. Eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês, porque esse livro aqui, que é a biografia de Dom Pedro I, do autor Paulo Resulti, A História Não Contada, quando eu li esse livro, que já faz um pouco de tempo, eu já gostava de estudar a história do Brasil, de ir atrás disso, só que a partir disso aqui, a história do Brasil não ficou mais abstrata. Até então, para mim, era abstrata. E ela humanizou a história do Brasil, principalmente no começo. Porque ela me deu uma noção, assim, de emoções, entendeu? Que uma pessoa enfrentou para poder fundar esse Estado, de paixões, de raivas e coisas assim, que eu pude sentir mais na pele, além daquela coisa, assim, distante, realmente abstrata, que o professor fala na aula do colégio e tudo mais. A história do Brasil fica meio longe de você. Aqui você pode se aproximar dela, porque se aproxima de que uma pessoa sente ao passar pela história. E essa história, cara, é incrível, sério, é incrível. Se futuramente a gente conseguir fazer o Paulo Resulti dar um help pra gente, que seja, mas enfim, por enquanto é propaganda de graça, tá? Pode ler esse livro, leia esse livro. E esse livro aqui é um romance de formação. Pra quem não sabe, romance de formação é aquele romance em que o personagem vai se desenvolvendo ao longo da história, vai aprendendo, vai crescendo muito, e você, leitor, vai também crescendo junto com ele. Eu tô falando nada mais, nada menos do que O Mundo de Sofia. Se você é estudante de Direito ou fez faculdade de Direito, provavelmente no seu primeiro ano de faculdade seu professor falou pra você sobre esse livro. Ele trata de aspectos de uma forma assim muito profunda mesmo, só que é de uma maneira muito fácil pra você entender. Leve, Por quê? né? É uma maneira leve, porque Tranquilo. você se coloca no lugar da personagem. Existem aqui muitos questionamentos. Logo no começo existe um questionamento que nos remete a Sócrates, sabe? Quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde eu vou? O livro começa com umas reflexões assim muito... Você fica... é profundo, mas não é difícil. Até porque a personagem principal é uma pré-adolescente. Não, a pré-adolescente, ela tá às vésperas de completar 15 anos. Para as crianças, o mundo e tudo o que há nele é uma coisa nova, algo que desperta a admiração. Nem todos os adultos veem a coisa dessa forma. Adultos. Pode continuar, amor. A maioria deles vivencia o mundo como uma coisa absolutamente normal. E precisamente neste ponto é que os filósofos constituem uma louvável exceção. Um filósofo nunca é capaz de se habituar completamente com este mundo. Para ele ou para ela, o mundo continua a ter algo de incompreensível, algo até de enigmático, de secreto. Os filósofos e as crianças têm, portanto, uma importante característica comum. Podemos dizer que um filósofo permanece a sua vida toda tão receptível e sensível às coisas quanto o bebê. Sim. Então, fica a dica, Mundo de Sofia. Posso voltar para o Brasil? Deve. Esse aqui, que é de um jornalista entendido de história, o Jaime Klintowitz, que é a história do Brasil em 50 frases. Ele fala que é o seguinte, a gente conhece história com base em referências famosas.
e referência famosa que nem um trecho, uma frase, pô, difícil achar igual. Aqui são 50 de personagens que desbravaram, tipo, os bandeirantes, padres que começaram a educar, depois vem de príncipe, de imperador, de presidente, de golpista, ditador, tudo que você imaginar. É uma amálgama de tipo de frase, contexto diferente, para você ver o Brasil assim, com olhos assim, um pouco mais abrangentes. No Dom Pedro você vê de uma maneira mais intrínseca, mais interna, e aqui mais externa. Até mesmo sobre Dom Pedro I, você vai olhar para a história dele de uma outra forma. Você vai ver que ele é um cara que cresceu, por exemplo, com uma educação de uma família que tinha uma tradição mais absolutista, que era a coroa portuguesa na época, mas estava passando por Napoleão. Aquela, assim, destroçando os ideais absolutistas de uma forma radical, né? Então, Dom Pedro cresceu parte absolutista e parte liberal. Tomou contato com essas ideias e foi o responsável por implantar isso aqui no Brasil, claro que na medida do possível, né, dele. Ele outorgou, por exemplo, a primeira Constituição, que é uma coisa mais autoritária, só que a Constituinte que tinha feito antes disso tinha propostas menos liberais do que as que ele outorgou. Então é uma contradição legal, interessante pra caramba de se ver, e não só do Dom Pedro Calvo, mas de muita gente, de generais, de presidentes, de muita gente. Aqui tem curiosidade, que assim, cada frase tem 3, 4 páginas, entendeu? Então é rápido, é aquela dose que você precisa de história todo dia, para saber um pouco mais do seu país. E para ler antes de dormir, né? Todos os dias. Para ler antes de dormir. E antes de ir para um debatezinho, você sabe o tema, dá uma conferida aqui que você regaça. E o último, magnânimo... Nossa. O que falar sobre esse último livro? Na boa, acho que a gente vai ter que fazer um vídeo específico só para ele. Eu tenho algumas discordâncias com esse livro, mas todas elas com muito respeito ao autor. Porque para você falar de embate entre capitalismo, socialismo, ou público, individual, coletivismo, individualismo, e transformar isso em romance, meu amigo, cara, é difícil. Detalhe, a gente está falando aqui de um livro escrito por uma mulher. Esse livro aqui foi o primeiro livro que ele e eu lemos dessa autora, né? Ele parece um tijolo. A Bíblia moderna, vai. A Bíblia moderna, você pode chamar do que quiser. Mas assim, apreciem isso aqui. Por meio desse livro, que também é um romance de formação, assim como O Mundo de Sofia, acho que já deu pra perceber que eu gosto um pouquinho de romances de formação, não é mesmo? Esse livro aqui traz os principais pontos da filosofia objetivista da Ayn Rand. Mas ela não simplesmente joga aqui a teoria dela. Ah, você deve fazer isso, isso, isso para ser um objetivista. Um objetivista faz isso, isso, isso. Não! Você aprende como é que funciona essa filosofia por meio das vivências e das experiências pessoais das personagens. Eu não vou me aprofundar tanto na história em si aqui, porque esse vídeo é evidentemente de recomendações. Mas na história nós temos dois lados opostos, né? O lado de, basicamente, para simplificar, pessoas que estão ali dando suor, trabalhando, empreendendo o próprio pensamento, as próprias capacidades para produzir coisas assim úteis e para, obviamente, obterem retorno financeiro com isso. Bem como as que também usam sua própria mão de obra também. Exatamente. Né? E do outro lado nós temos as pessoas que querem ser recompensadas imerecidamente. Quem é o público? O que ele considera bem? Houve épocas em que os homens acreditavam que o bem era um conceito a ser definido em termos de um código de valores morais e que nenhum homem tinha o direito de obter seu próprio bem por meio da violação dos direitos dos outros. Atualmente, acredita-se que meu próximo pode me sacrificar de qualquer modo que ele bem entender para atingir qualquer objetivo que considere bom para si, desde que ache que pode se apossar da minha propriedade simplesmente porque ele precisa. Bem, esse é o princípio em que qualquer ladrão acredita. Tá difícil falar, né, palavra com R hoje. Ladrão, tá? Ela falou ladrão, tá? Bem, é que eu pensei em outra pessoa pra falar e aí misturou as duas, sabe? Agora não. Só há uma diferença. O ladrão não me pede que sancione o seu ato. Ela critica o pensamento coletivista, que é aquele que você pensa assim: ah, existe um grupo e existe outro. Ou existe 3 grupos apenas que dá pra dividir as pessoas. Então, tipo, tem esquerda e direita, por exemplo. Se eu faço parte da esquerda, então quer dizer que eu concordo e que todo mundo que discorda de mim, que tá na direita, por exemplo, tá errado. E vice-versa. Entendeu? Eu tô na direita, então tá na esquerda, tá errado. Não existe esse pensamento seguinte: cada pessoa tem a sua própria história, a sua individualidade, os seus motivos para ter feito as escolhas políticas e etc. Entendeu? E que a realidade é mais complexa que uma polarização dupla. Entendeu? Que direita, esquerda, que um grupo ou outro, que você tem que respeitar as pessoas como indivíduos e não pensar nelas
como um grupo. Exatamente. Eu diria que esse livro é mais imprescindível do que nunca. Realmente. Gente, eu acho que né, nesse primeiro momento são essas quatro obras que a gente queria mostrar para vocês. Então dá uma conferida que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão para fazer pra gente também de obras, fica à vontade. E uma coisa importante. O quê? Siga a gente no Instagram. Boa. Segue lá, tá bonito, tá legal, tá da hora. Você vai Inclusive, o nosso último post foi sobre o mundo de Sofia. Né? Verdade. Fazer o quê? Dá uma conferida. Obrigado por sentar com a gente. E até o próximo café. Like também. Enfim, faz tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.